boa noite. Estamos juntos novamente para adorar ao Senhor, que é digno de toda a glória, o Criador dos céus e da terra, o seu Filho Jesus, nosso Salvador e Senhor, e o Espírito Santo, nosso auxiliador. Nós estamos com você para cantarmos juntos o hino 398, Sou Feliz com Jesus. Esse hino foi escrito por meio de uma situação de muita perda, de sofrimento, onde um pai perdeu todas as filhas num acidente de navio, mas no meio do sofrimento ele compôs essa música. Então, dizer sou feliz não quer dizer que nós não temos problemas, mas no meio dos problemas, o Senhor é o nosso consolador e Ele restaura a nossa sorte, como Ele restaurou a sorte de Jó. Ele restaurou também a sorte do escritor desse hino, dando a ele nova família, novos filhos. O Senhor é um Deus de esperança. Vamos cantar 398, Sou Feliz. Se paz a mais doce me deres gozar, se dura mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde eu vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Esta semana, nós recolhemos as ofertas de missões. Nós temos uma aliança com a Portas Abertas, que é uma instituição de apoio a missões em todo o mundo à igreja perseguida, fundada pelo irmão André, que hoje tem mais de 90 anos, mas continua atuante com seu ministério apoiando a igreja perseguida. Então, os irmãos que quiserem contribuir, nós temos uma agenda de oração e vamos orar agora. Hoje é o Dia Internacional, o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Interceda pelos colaboradores de campo da Portas Abertas. Eles correm muitos riscos para coletar as informações e apoiar os cristãos em países onde há perseguição. Então, no primeiro domingo de cada mês, nós recolhemos nossas ofertas e enviamos para ajudar missões. E também recolhemos a oferta de apoio a crianças desamparadas, órfãs, que nós apoiamos da MCM e em Goiânia, ali numa cidade perto de Goiânia, onde há a Missão Cristã Mundial do pastor José Rodrigues, que tem um trabalho muito grande também em missões. Então, os irmãos que quiserem podem nos procurar para nós estarmos enviando a nossa oferta como comumente fazemos a comunidade evangélica Luz para o Caminho. Então, nos procure, continue sendo fiel, semeando
né? Nós precisamos investir, né, nos irmãos que sofrem. Então, hoje nós vamos entregar as nossas ofertas, consagrar ao Senhor. Pai, nós consagramos as ofertas que vão ser entregues para missões e pedimos que o Senhor possa abençoar os irmãos onde as ofertas chegarem, os irmãos que sofrem por sua fé em Jesus. Abençoa os missionários, ajude-os a vencer o mal, a vencer a tentação, a ser consolados pelo teu Espírito. Que o Senhor supra as suas necessidades, que o Senhor dê unção a cada missionário, onde eles estiverem, na igreja perseguida, onde é tão difícil ser cristão, mas que o Senhor os sustente. Abençoe também os irmãos que ofertam, multiplica a sua semente, Pai, e dê alegria em contribuir, em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos ler em Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 2. E o nosso tema hoje é como permanecer. Como permanecer em Jesus. Como permanecer no caminho. O Senhor nos encontrou em nosso pecado, em nosso vazio, em nossa carência. Nós somos como uma ovelha ferida que Jesus foi atrás de nós e nos encontrou. Eu fui encontrada aos 14 anos e o Senhor Jesus abriu meu entendimento, abriu meu coração para entender que a vida não termina com a morte. Eu estava sem esperança, mas o Senhor trouxe esperança ao meu coração. E eu compreendi, se a vida não termina com a morte e Deus me amou, eu posso crer nesse amor, porque o seu Filho morreu por mim, para que eu possa um dia também ressuscitar. Ele ressuscitou. Então, como permanecer? A Bíblia diz que o caminho é estreito, que dia a dia nós temos que tomar a nossa cruz para seguir a Jesus, porque o reino de Deus não é nesse mundo. O reino de Deus está dentro de nós e o seu reino eterno, ele só vai ser consumado o dia que Jesus voltar para estabelecer esse reino. O seu reino não é aqui, nessa terra agora. Nessa terra aqui, nós temos que seguir a Jesus e não será fácil, porque o príncipe deste mundo é Satanás. O sistema do mundo não é o sistema de Deus. Por isso Deus diz para nós em 1 João, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Para seguir a Jesus, nós temos que realmente entender o valor do seu reino, nós temos que valorizar o sacrifício de Jesus por nós, valorizar o amor de Deus, né? E ter uma vida de comunhão na sua presença, para que nada venha nos faltar, para que nós sejamos fartos da sua presença. Ele tem para nós tudo que nós precisamos. Então vamos ver a primeira parte, como permanecer nesse caminho e não se apostatar, não se desviar, não retroceder. Versículo 2 de Hebreus 12. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então, meu querido, para permanecermos, nós precisamos todos os dias olhar firmemente para Jesus, buscá-lo, ter tempo para ele, valorizá-lo, compreender o quanto ele nos ama. A sua palavra tem promessas maravilhosas para nós. Ele não nos iludiu dizendo que seria fácil segui-lo. Ele até nos mandou calcular o preço. Quando muitas pessoas queriam segui-lo, ele diz, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Em João capítulo 6, no Evangelho de João, uma vez Jesus pregou um sermão duro e muitas pessoas que estavam ouvindo foram se retirando. Foram embora, não gostaram da dureza do sermão. E Jesus, parecendo não ter nenhuma psicologia, né? Não adulando aos discípulos que estavam ali e não foram embora, ele diz, quereis vós também retirar-vos? Mas os discípulos não precisavam ser adulados, eles já entenderam o valor do reino de Deus,
o valor de Jesus, já tinham tido a revelação de quem Jesus era. Então, eles responderam: para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Meu amado, eu me converti, Deus me converteu, aliás, porque é Ele que vai atrás de nós, Ele é que nos encontra há 44 anos. Tem sido um caminho longo. Se eu desistir hoje, se eu trocá-lo, se eu traí-lo, se eu adulterar contra o meu Senhor, contra o meu noivo amado, vou perder tudo. E não é injusto que Ele me rejeite, que eu perca tudo. Porque trocar um Deus que deu a vida por nós, trocar a vida eterna por paixões mundanas, para dar lugar ao desânimo, ou por qualquer outro motivo, é uma loucura. Então, o que eu tenho que fazer, querido, para permanecer até o fim? Apocalipse fala muito ao vencedor. Ele diz que para nós termos a salvação, para nós tomarmos posse da vida eterna, ele diz que será o vencedor. O apóstolo Paulo diz que trocava tudo, deixava tudo por Jesus, considerava tudo perda por Jesus. Então essa é a ideia, esse é o raciocínio. A nossa fé não é uma fé sem raciocínio, não é uma fé no escuro. Eu penso sempre, coloco na balança, aquela balança antiga de 2 pratos. De um lado um desejo, de um lado uma tentação e do outro lado Jesus e o seu reino. Que pesa mais? São os 2 pratos. Sempre é preciso fazer isso. Olhe firmemente para Jesus. Quem é Jesus para você? O que é o reino dele? O que temos nele? Foi isso que os discípulos compreenderam. Mesmo que mais tarde Pedro chegou a negá-lo, mas Pedro se humilhou, Pedro se arrependeu e chorou amargamente. O que não aconteceu com Judas, porque ele entregou seu coração ao dinheiro, e isso não foi só quando ele vendeu Jesus, ele já fazia isso antes. A Bíblia diz que ele já tirava dinheiro escondido. Então, onde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Olhe firmemente para Jesus, não deixe que nada tome o seu amor por Jesus, porque Ele te amou primeiro, querido, você pode amá-lo. Isso trouxe tanta segurança para mim, eu tinha tanto medo. Eu tinha medo de tudo, eu tinha medo de chuva, pavor, eu tinha medo de animais pequenos como sapo, lagartixa, eu tinha medo do escuro, tinha medo de tudo, era muito insegura. Mas quando Deus foi me tratando, e está tratando até hoje, e eu fui confiando que a palavra de Deus diz que Ele me ama, que Ele nunca me abandona. Então, nas muitas vezes que eu tive momentos muito difíceis, de quase enlouquecer, como Paulo mesmo diz, parece que tem hora que a prova, a dificuldade está além das nossas forças. Eu ergo as mãos para o alto, eu corro para Jesus e peço socorro. Muitas vezes eu digo: Senhor, não entendo, mas não importa. Nada vale mais do que o Senhor. Nada. Nada. Seria loucura trocar o Senhor por qualquer coisa. Porque, como diz Salomão Salomão diz que provou tudo nesta vida, de riquezas. Ele chegou a ter mil mulheres e até se desviou do caminho. Mais tarde, creio que ele voltou, ele escreveu o livro de Eclesiastes. Mas ele diz: tudo é vaidade e correr atrás do vento. Então, quero que você pare, meu querido. Você tem valorizado o que Cristo fez por você? Você tem valorizado o Criador de todas as coisas? Você tem priorizado essa vida em Deus? Só Ele, querido, dá o verdadeiro sentido da vida, preenche o nosso vazio. Ninguém mais pode fazer isso. Não que nós não precisemos de outras coisas, mas Deus sempre supre. Ele tem me surpreendido o quanto Ele supre nossas necessidades. Nada nos falta nele. Nada. Então, olhe firmemente para Jesus. Coloque-o sobre tudo na sua vida. Se chegar um momento que você não compreende, que você está sentindo dificuldades, peça a Ele força, graça, reanime-se no Senhor. A segunda coisa que eu quero falar com você é o versículo 4.
Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. O que o Senhor nos diz, querido? Que há uma luta. Nós somos pecadores, somos tentados o tempo todo. E nessa luta contra o pecado, nós temos que resistir até o sangue. Aqui, o escritor de Hebreus diz o seguinte: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Eu vejo muitas pessoas culpar a Deus. Eu estou pecando por causa disso, porque ainda tenho desejo. Estou pecando por causa daquilo outro, sempre dando desculpas. Mas é necessário lutar contra o pecado. O pecado gera morte. A única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Você precisa de um pastor, ou uma pastora, alguém para te ajudar a ver o que é pecado, porque a Bíblia descreve o que é pecado. 1 João 3,4 diz: pecar é transgredir a palavra de Deus. Mas nós precisamos de liderança sobre nós. Deus levantou pastores, mestres, evangelistas, líderes sobre nós para nos ajudar. Muita gente não quer ser pastoreado. Se você, querido, não respeita uma autoridade sobre a sua vida, você tem dificuldade para respeitar a Deus. Na sua luta contra o pecado, não tendes resistido até o sangue. Você tem se entregue ao pecado e ele vai te destruir. O pecado vai te separar de Deus. Qualquer pecado, ele vai gerar morte na sua vida. Então, em Jesus, nós podemos vencer o pecado. Aquele que nasceu dele não vive pecando. 1 João fala muito sobre isso. Leia o livro de 1 João. Quem nasceu dele não vive pecando. Nós até pecamos acidentalmente. Mas, quando o Espírito Santo realmente habita em nós, há arrependimento. E cada vez vamos pecar menos. E vamos ter condições de resistir ao pecado. Vamos orar. Pai, nós queremos permanecer. Eu te agradeço porque até aqui o Senhor tem me ajudado. E eu confio em Ti para me levar até o final. Até a volta de Jesus ou até a morte. Sem me desviar. Porque, Senhor, não há sentido, não há propósito na vida sem o Senhor. Então, Pai, nada nesse mundo, nada se compara a Ti. Se compara ao amor do Teu Filho, a ajuda do Teu Espírito Santo. Então ajuda o querido ouvinte a entender isso, a lutar até o sangue contra o pecado, a resistir ao pecado, a correr para Jesus, olhar firmemente para Jesus e receber forças para ficar em Jesus, andar no caminho. Em nome de Jesus. Amém. Quem mais tenho eu no céu, senão a ti? Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. Salmo 73, 25.